quanto você cobra o programa? Eu falei assim, eu cobro R$ 20. Você é homossexual? Eu falei sim. Adoro perigo. Oi, gente. Hoje eu vou falar sobre... Hoje eu não vou falar sobre nada, hoje eu vou aceitar críticas que uma pessoa me fez. Então, eu acho que é importante fazer autocrítica e não só autocrítica, aceitar críticas de outras pessoas. Então, a minha amiga Mainara Rezende fez uma crítica, fez várias críticas aos meus últimos vídeos, especialmente os 2 últimos, o sobre a Manifesto Feminista da revista Elle, e o outro sobre o feminismo no Esquenta, programa da Regina Casé. Então vamos ouvir o que a Mainara tem a dizer. Ela fez umas críticas muito pertinentes. No vídeo que você fala do Esquenta, tipo, você começa falando mal do teste, porque realmente o teste era bem óbvio, assim, mas aí depois que ela fala que é da Cíntia, você meio que muda um pouco, você passa a ser mais palatável para você o teste. E não sei, parece que você, quanto ao da revista Elle, parece que você estava exigindo uma especificidade que não cabia ali. Era para ser uma coisa mais genérica mesmo, pelo menos eu acho. E algumas coisas ali dava para entender que elas não estavam excluindo os homens de maldade, assim, como se fosse guerra dos sexos, ou sei lá, enfim, algumas coisas eu acho que você foi meio, assim, maldoso. Você poderia ter deixado passar. Mas enfim, só uma dica. E eu também acho que os vídeos poderiam ser um pouquinho menos longos, sei lá. Eu acho que as pessoas se cansam um pouco de ficar meia hora vendo um vídeo. Mas, sei lá, é só uma dica mesmo. Mas eu acho que tá bom. Eu gostei, pelo menos, desses 2 últimos. Só tenho essas coisinhas pra adicionar. Obrigado. Bem observadora e inteligente, né? Porque notou que... então, a Regina Casé leu uma série de perguntas e a minha crítica foi: isso é muito óbvio, isso é senso comum. Só que... Aí quando foi mencionado que a Cíntia Semiramis era a origem das perguntas, aí parece que eu meio que pedalei para trás na minha... Então, assim, eu reconheço, é preciso aplicar generosidade interpretativa, independente de eu gostar ou não gostar das pessoas. Falhei, neste caso, em aplicar a generosidade interpretativa pelo conteúdo, né, do que estava sendo dito, em vez de quem disse. Concordo com essa crítica. Sobre o tamanho dos vídeos, está funcionando pro Pirula, não sei se vai funcionar para mim. Mas enfim, não vou resistir à sua crítica, eu concordo com ela. É isso mesmo, eu falhei, eu sou... E uma coisa, eu defender que tem que ter generosidade interpretativa, não quer dizer que eu sou perfeito em seguir a generosidade interpretativa. Assim como muitos filósofos que acham que o vegetarianismo é a opção mais ética de dieta, não necessariamente são vegetarianos eles mesmos. E eu não acho que isso eu acho que seria uma simplificação meio injusta e até não muito generosa na interpretação dizer que são hipócritas. Por isso. Porque existem outras coisas que impedem a pessoa de agir de acordo com as crenças delas. Nós somos falhos, né? O primeiro passo de um racionalista é reconhecer que ele ou ela é falho, né? E nesse caso eu falhei, eu não vou inventar desculpas, eu falhei. E as perguntas, até no fim eu até meio que tentei consertar isso um pouco, falando que na verdade eu poderia ter pegado meio pesado. Aquelas perguntas podem fazer sentido em alguns contextos, principalmente nos mais fundamentalistas, foi isso que eu mencionei. Mas não é desculpa. Eu
tô errado. Nesse ponto eu tava errado, sim. Mais uma crítica da Mainara aí. Agora... Tipo, quando você critica que eu acho que tava algo como... Queremos que parem de acreditar que somos rivais. Aí você fala da questão biológica. Realmente, é pertinente, que é um fundo biológico, mas também é inegável que há uma crença popular de que, por exemplo, não existe amizade verdadeira entre mulheres, que nós estamos sempre procurando destruir umas às outras. E eu acho que foi nesse sentido que ela escreveu. Aí depois de você, quando elas falaram algo sobre valorizar o trabalho artístico e tal das mulheres, você falou que não é interessante que haja uma reserva de mercado para as mulheres, porque não necessariamente uma mulher ou uma negra vai escrever algo bom. Mas eu acho que elas quiseram dizer, valorizem os há bons trabalhos escritos por mulheres e por negras, mas não são valorizados justamente por elas serem mulheres ou negras ou trans. E assim, eu sei que você entendeu isso, mas quem não te conhece, vendo o vídeo, parece que você meio que torceu as afirmações pra fazer uma crítica, assim, sabe? Sei lá, minha opinião. Beleza, nesse caso eu vou tentar me defender. Eu só acho que o foco devia ser na qualidade da obra. E deve haver alguma maneira de resolver ou de lidar com o problema dos vieses que funcionam como empecilhos a escritoras negras, né, por serem mulheres, por serem negras, e também escritoras trans, escritores trans, etc. Só que uma grande parte desse problema, o problema do preconceito em geral, uma grande parte dele é inconsciente, é o que se chama de viés implícito. Eu escrevi um pouquinho sobre isso, vieses implícitos, e tem um texto no meu blog sobre isso da Jennifer Saul, que é uma filósofa e trata desse assunto. A Jennifer fala, por exemplo, sobre o caso do Jesse Jackson. O reverendo Jesse Jackson, ele é famosíssimo no movimento negro dos Estados Unidos. E ele contou que uma vez, quando ele estava andando na rua à noite, ele mesmo, eu acho que cruzou a rua porque vinha um homem negro na direção dele. E ele fez isso meio que automaticamente. Depois ele notou que ele estava assumindo coisas e que tinham a ver com racismo, o que ele estava assumindo. Então ele viu que mesmo com todos os anos de ativismo dele, ele não estava livre de ser enviesado contra negros. E o que o pessoal do ativismo faz muitas vezes é negar que essa possibilidade existe. O problema de negar que essa possibilidade existe é que dificulta tratar dela. Dificulta tratar do problema. Então, os editores e os leitores têm que estar cientes, eles têm que estar cientes dos seus vieses, que às vezes eles podem estar enviesados. Isso não quer dizer que todas as pessoas são igualmente enviesadas, com a mesma intensidade, ou sempre são enviesadas contra negros, mulheres, etc. Segundo o resultado dessas pesquisas. E muitas vezes, assim como no caso do Jesse Jackson, mulheres também são enviesadas contra mulheres. Daí eu falar também da questão da rivalidade. Eu concordo que é sexismo você assumir que sempre mulheres são rivais. E também é sexismo dizer que é impossível ter uma amiga, uma mulher ter uma amiga. E isso eu ouvi já de muitas mulheres. Aliás, eu não sei se talvez eu ouvi isso mais de mulheres do que de homens, que mulheres não conseguem ser amigas. Ao mesmo tempo isso é um preconceito, mas o que a gente não pode deixar de pensar também, de ser honesto no nosso pensamento, é que às vezes esse preconceito tem um fundo de verdade estatístico. A gente faz meio que... Nós somos estatísticos meio que por natureza. Então quando a gente fala, os paulistas são assim. Eu, por exemplo, falo, os ingleses são meio frios comparados aos brasileiros.
Isso não quer dizer que eu acho que todo inglês é frio. Quer dizer que a minha cabeça, depois de ver vários ingleses e interagir com eles, criou essa generalização que tem um fundinho de verdade, entendeu? Então, o que eu estou pensando aqui é que não faz qualquer serviço ao ativismo ou ao feminismo negar que esses estereótipos têm um fundinho de verdade. É o que o Jonathan Haidt diz, que ele é um psicólogo social. Ele diz que os estereótipos às vezes têm uma certa precisão. Então, ao mesmo tempo, a gente tem que lidar com o fato de que é preconceito de um lado e também pode ter um fundo de verdade do outro lado. E às vezes as coisas mudam no mundo e o estereótipo é meio que uma inércia disso. As pessoas ainda não atualizaram os seus detectores de médias e modas no cérebro delas para a nova realidade, entendeu? Mas eu nem sei se estou falando mais da sua crítica, mas também acho que a sua crítica tem uma parte meritosa, mas nesse caso eu achei que eu devia me defender um pouco. Vamos para a próxima coisa que você falou. Eu acho que ela tá falando sobre, não quero. Ups. Outra coisa que eu acho que você foi um pouco assim, maldoso. Maldoso não, acho que você errou mesmo. Que foi na hora de falar sobre violência virtual. Eu não acho que ela tá falando sobre, não quero que as pessoas me xinguem na internet. Acho que ela tá falando, não quero que joguem vídeos meus fazendo sexo ou meus nudes na internet. E eu quero que isso seja crime. Assim como, sei lá, assim como crimes não virtuais. Porque não deixa de ser uma violência, não é uma força mecânica contra o seu corpo, mas é sim uma violência. Injusto é a palavra, não maldoso. Tá, eu sendo maldoso ou não, nesse caso, o que poderia ter acontecido? Poderiam ter dito, a gente quer o fim, ou queremos a criminalização da revenge porn, da pornografia de vingança, na tradução literal. Quando o cara fica com a mina, grava e depois joga na net quando fica puto com ela porque ela terminou por outros motivos e tal. Assim, isso não se faz, isso não se faz com ninguém. Eu já fui ameaçado disso, mas não vou comentar mais. Então, assim, a minha defesa a essa crítica sua é que, apesar de ser um manifesto, e daqui a pouco você vai falar disso também, e manifestos terem que ser mais ou menos abstratos, eu acho que não faz qualquer serviço essa mistura entre violência e interações até criminosas na internet. Eu acho que isso banaliza quem de fato leva um soco do marido, ou sei lá, de quem, ou que é assassinado, né? Violência é uma coisa seríssima, por isso mesmo a gente tem que ser estrito na definição dela. Eu não acho que faz qualquer serviço a gente ficar esticando as definições dos termos. Enquanto isso eu concordo que tem que ser criminalizado essa coisa de vingança com pornografia íntima. Toda pornografia é meio íntima, mas enfim. Vingança com mídia de sexo que devia ser uma coisa íntima e acaba vazando. Próxima crítica. Outra coisa que eu esqueci de falar foi da parte que você fala de se você anda numa rua com alta incidência de assalto, você vai se precaver e fazer um paralelo com estupro. Sei lá, eu achei isso meio bobo da sua parte, assim, porque eu lembro que você, há um tempo atrás até, você tinha compartilhado um texto do Bully Voador que falava justamente, citava um estudo que dizia que os estupradores, quer dizer, se uma pessoa fosse estuprar alguém, ela não escolheria uma pessoa usando roupas curtas ou provocantes, porque isso denota muita confiança. Eles tenderiam a ir a uma menina mais comedida, mais coberta. Enfim, mas
a gente sabe a diferença fundamental entre um roubo, um crime contra a propriedade e um estupro, porque não tem como você esconder que você tem uma vagina, não tem como você... Do mesmo jeito que eu escondo que eu tenho um relógio, que eu tenho dinheiro, eu não posso esconder que eu sou mulher. Isso tá na minha cara. Então, acho que não tem como eu me precaver de um estupro. Não é como se o estupro fosse resultado de uma provocação. Você sabe disso. Então, eu achei isso também meio forçação você falar. Tá bom, verdade. Claro que eu concordo que a roupa provocativa não é nem justificação e nem explicação para o acontecimento de um estupro. Sobre não ser explicação, eu não seria tão dogmático. Na verdade, eu não sei se nunca é uma explicação. O fato de eu pensar que pode ser, eu considerar essa possibilidade, não quer dizer que eu sou contra as ações anti-estupro. O que eu disse foi que quando alguém dá uma recomendação para se precaver desse crime, eu não acho necessariamente que a pessoa está sendo sexista. Esse é o problema. As marchas das vadias começaram meio que por isso. Eu concordo com a marcha das vadias, com o motivo pelo qual elas começaram. Mas parece que ninguém está disposto a levar em conta que quando um policial recomenda, tenta usar roupas não provocativas, ele está sendo preconceituoso, sim, mas ele está sendo preconceituoso na tentativa de proteger. Ele está sendo preconceituoso na tentativa de dizer que talvez tem formas de se precaver desse crime. E na ignorância dele, eu estou falando até de um policial no Canadá, que foi o que começou isso tudo, na ignorância dele, ele acha que isso é uma forma de se precaver de estupro. Ele pode estar errado. Ele provavelmente está errado, mas a gente tem que mostrar que ele está errado também, né? Eu não gosto de ser dogmático e assumir que ele está errado e pronto. Eu gostaria de ver mais estudos. Talvez existam estudos, né? Então podem até passar aí nos comentários. E é isso. Sobre a comparação entre assalto e estupro, a comparação teve um propósito que foi: não faz sentido ficar incitando o pânico com base nos perpetradores do estupro serem homens em sua maioria, tanto quanto não faz sentido ficar incitando ao pânico contra negros em situações em que negros são os que mais assaltam, né? Eu não sei exatamente se é assim também, mas eu imagino que em certas cidades como o Rio, talvez tenha um fundo de verdade em você dizer que é mais provável você ser assaltado por um negro do que por um branco. É isso, o propósito da comparação foi esse. Um negócio que me incomoda um pouco nesses debates é que tentam fechar qualquer comparação. A comparação tem um propósito, certo? Eu estou comparando um crime com um crime. Não é que eu estou dizendo que a comparação é perfeita e estou igualando corpo a objeto, privacidade com posse. Não, até porque eu mencionei inclusive homicídio, né? Eu mencionei homicídio. Comparei estupro com homicídio também. A minha comparação teve um propósito. Acho que a Mainara tem mais uma crítica só e a gente termina. Coisa também um privilégio branco. Eu sei que isso tem sido usado à torto e à direita como se fosse algo que se aplicasse a toda e qualquer situação quando você é branco, mas nós somos privilegiados por ter a tez mais clara. Eu acho que isso é inegável também. E fazer assim, existem populações que têm igualdade de gênero, os poloneses não escravizaram ninguém, mas a gente sabe qual é o contexto do qual elas estão falando, sabe? E, bom, nessa questão eu até não sei se você tem razão ou não, eu só achei que a sua justificativa foi ruim, no caso. Eu acho que a reivindicação foi justa,
de não usar tanto essa coisa do privilégio branco, não falar tanto nisso, mas a justificação foi fraca. Foi isso que eu achei. Tá, primeiro concordo que a justificação foi fraca. Nem sempre no andar da carruagem a minha cabeça funciona perfeitamente. Mas, deixa eu ouvir de novo aqui uma coisinha. De também o privilégio branco. Eu sei que isso tem. Então, o que eu não gosto nesse papo de privilégio é que primeiro, ele não está de acordo com aquelas pesquisas que eu falei sobre preconceito, que as pessoas têm certos vieses implícitos, algumas pessoas, talvez a maioria, mas não são todas, e no agregado isso é o fenômeno da discriminação, isso meio que causa o fenômeno da discriminação, mais do que os preconceitos explícitos. Então, eu preferiria dizer para uma pessoa de tez mais clara, como você botou, que por ter a tez mais clara, você é menos alvo desses vieses que as pessoas podem ter. Que muitas pessoas podem ter. Então você tem que ser ciente disso. Mas o ativismo, por exemplo, muitos ativistas não reconhecem esses resultados de pesquisas sobre preconceitos que mostram que pessoas que são dos grupos alvos de preconceitos podem compartilhar desses preconceitos inconscientemente. Eles querem vetar negros de poderem ser racistas, vetar mulheres de poderem ser misóginas. E, inclusive tem eufemismos que não pode falar que mulher é machista, mulher só reproduz o machismo. Ou seja, qual é o propósito desses eufemismos? É pintar o grupo das mulheres sempre como angelical e o grupo dos homens sempre como demoníaco. Como diz a Christina Hoff Sommers, a filósofa feminista, é como se esse tipo de feminista que ela critica pensasse que as mulheres são de Vênus e os homens são do inferno. Então é isso que me incomoda. Se fosse para um movimento ser de fato sobre igualdade, isso precisa ser levado em conta. E os sinais que eu mostrei de que na verdade o manifesto é um manifesto do Clube da Luluzinha, em vez de ser um manifesto feminista no sentido igualitário de feminismo, isso que me incomoda. Eu acho que, apesar desses erros que você apontou, que você está certo e você foi boa na sua análise, na sua crítica, e eu reconheço, eu acho que a minha mensagem geral foi clara, de que se for Clube da Luluzinha, já tem um problema aí. Se for Clube do Bolinha, também. Quando eu falo corporativismo de gênero, eu estou incluindo o pessoalzinho do mimimi dos direitos dos homens. Então, para mim, são duas faces da mesma moeda. Os que são corporativistas com gênero feminino e os que são corporativistas com gênero masculino. Inclusive, nem sempre um e outro são mulheres ou homens. Nesse meu conceito, nesse termo que eu uso, não há nada que impeça um homem de ser corporativista de gênero com gênero feminino e vice-versa. Então é isso. Obrigado pelas suas críticas, gostei. E para você e para todo mundo, até a próxima. Um abraço.